O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, com raízes que remontam a mais de 3.000 anos. Ela é a primeira das conhecidas como religiões abraâmicas, e por isso a coloco por primeiro no vídeo, pois entender ela nos facilita explicar as outras. A principal crença atual dos judeus é a em um Deus único, criador e mantenedor de toda a existência, que estabeleceu uma aliança eterna com o povo de Israel. Essa história começa, segundo a tradição bíblica, com Abraão, considerado o patriarca do judaísmo, a quem Deus prometeu que sua descendência herdaria a terra de Canaã e seria uma bênção para todos os povos. Essa promessa foi renovada com Isaac e Jacó, este último também chamado de Israel, nome que daria origem ao povo israelita. Eles acreditam que com Moisés, figura central tanto para a fé quanto para a história judaica, os israelitas que viviam como escravos no Egito foram libertos e guiados até o Monte Sinai, onde receberam a Torá, a lei divina que inclui os 10 mandamentos, e estabelece os princípios éticos, rituais e espirituais do judaísmo. A Torá passou a ser o coração da vida religiosa e cultural do povo judeu, moldando sua identidade e oferecendo uma visão moral e espiritual do mundo e do relacionamento humano com Deus. Com o tempo, os israelitas estabeleceram reinos organizados, como o de Salomão, este responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém, que se tornou o centro religioso do judaísmo antigo. A morte de Salomão levou à divisão do reino em dois, Israel no norte e Judá no sul, com Jerusalém permanecendo como a capital do reino de Judá. As conquistas estrangeiras mudaram drasticamente o destino desta nação. O Império Assírio destruiu o reino do norte em 722, e alguns anos depois, em 586, os babilônios destruíram Jerusalém e o primeiro templo, levando parte da população ao exílio. Sob domínio persa, os judeus puderam retornar e reconstruir o templo, inaugurando o chamado período do Segundo Templo, durante o qual a fé e as práticas judaicas foram fortalecidas e codificadas. No entanto, séculos depois, a região caiu novamente, dessa vez sob o domínio do Império Romano. E em 63 a.C., as tensões entre romanos e judeus levaram à grande revolta judaica, resultando, posteriormente, no ano 70, na destruição do Segundo Templo. Um ponto de virada na história judaica, já que o culto sacrificial do templo deu lugar a uma religião mais centrada no estudo da própria Torá, na oração e no cumprimento da lei. Outra revolta, a de Bar Kokhba, entre 132 e 135 d.C., levou à diáspora, a dispersão dos judeus por várias regiões do mundo, do Oriente Médio à Europa, onde viveram por séculos mantendo tradições, língua e fé, muitas vezes em meio a perseguições e restrições. Nesse período pós-templo, a tradição oral judaica foi compilada, dando origem ao Talmud, um monumental conjunto de debates rabínicos, leis, interpretações da Torá e discussões filosóficas e éticas que moldaram profundamente o agora chamado judaísmo rabínico. Esse judaísmo rabínico tornou-se base da religião judaica ao longo de quase 2 milênios, sustentando a identidade do povo judeu. Nos dias de hoje, existem várias correntes no judaísmo, mas apesar das diferenças, há elementos centrais que unem todos esses ramos. A crença em um Deus único, a importância da Torá e do estudo, a valorização da justiça, da caridade, da responsabilidade ética e a esperança messiânica em uma era futura de paz e justiça universais. Hoje, o judaísmo continua vivo e diverso, principalmente após a criação do Estado de Israel, fundado em 1948, após séculos de diáspora, especialmente após o trauma do Holocausto, funcionando como centro espiritual, cultural e político do povo judeu. Ao mesmo tempo em que comunidades judaicas florescem em países ocidentais. Tudo isso nos mostra como o judaísmo conseguiu, de forma impressionante, atravessar milênios, mantendo sua identidade e adaptando-se aos desafios de cada época, sem perder o vínculo com suas raízes antigas. O cristianismo é a maior religião do mundo atual, e nasceu como uma vertente do judaísmo. Isso ocorreu no século I, na região de Israel. Cresceu a partir da mensagem de Jesus de Nazaré, a quem os cristãos reconhecem como o Messias prometido e Filho de Deus, cuja vida, morte e ressurreição inauguraram uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Compartilhando com o judaísmo a crença nos textos antigos, como a Torá, aqui compilados no chamado Antigo Testamento, os cristãos passaram a ver em Jesus o cumprimento das antigas profecias e a revelação definitiva de Deus, centrando sua fé no amor divino, no perdão dos pecados e na esperança de vida eterna. Logo após a morte de Jesus, seus discípulos espalharam seus ensinamentos pelo mundo greco-romano,
Com o tempo, textos como os evangelhos e as cartas dos apóstolos foram sendo reconhecidos como inspirados por Deus, formando assim o chamado Novo Testamento, que junto ao Antigo compõe a Bíblia cristã. Jesus de Nazaré nasceu na Judéia, pregou sobre o amor a Deus e ao próximo, teria realizado milagres e ensinou por parábolas seus discípulos, além de anunciar o reino de Deus. Foi crucificado em Jerusalém sob Pôncio Pilatos e, segundo a fé cristã, ressuscitou ao terceiro dia, confirmando sua mensagem e sendo reconhecido como Messias e Filho de Deus, centro da fé cristã. Perseguidos inicialmente pelo Império Romano, os cristãos viram sua situação mudar radicalmente com o imperador Constantino, que após sua conversão à fé, concedeu liberdade de culto à religião em 313 d.C. E em 380, sob Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do império, e a igreja passou a se organizar de maneira hierárquica e institucional. Concílios como o de Nicéia e o de Calcedônia definiram doutrinas centrais como a Trindade e a dupla natureza de Cristo, estabelecendo a base teológica do cristianismo. Com o tempo, porém, diferenças culturais, linguísticas e políticas entre as igrejas do Ocidente e do Oriente geraram tensões que culminaram com o Grande Cisma de 1054, separando a Igreja Católica Romana, liderada pelo Papa em Roma, da Igreja Ortodoxa, centrada em Constantinopla, e organizada em diversos líderes chamados patriarcas autônomos. A teologia católica desenvolveu forte ênfase na figura do Papa como sucessor de Pedro e líder espiritual supremo, na importância dos sacramentos como meios de graça e na tradição e magistério da Igreja como complemento à Bíblia, na transmissão da fé. Já a ortodoxia, embora compartilhe os mesmos 7 sacramentos e a mesma fé trinitária e cristológica, rejeita a autoridade centralizada de Roma e manteve uma espiritualidade profundamente mística, com destaque para a liturgia, a oração contemplativa e a ideia de teoses, a união do ser humano com Deus através da graça. No século XVI ocorre a chamada Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. Criticando práticas como a venda de indulgências e defendendo que a salvação vem somente pela fé e pela graça divina, e não por obras ou mediações humanas, Lutero estabeleceu os princípios que se tornariam centrais ao protestantismo. A reforma rapidamente se espalhou pela Europa, gerando diversas tradições como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo na Inglaterra. Essas igrejas abandonaram grande parte da estrutura sacramental e hierárquica católica e colocaram a leitura pessoal da Bíblia e a pregação no centro da vida religiosa. Apesar dessa diversidade, todas as tradições cristãs compartilham pontos fundamentais: a fé em Jesus como Filho de Deus e Salvador, a crença na Trindade, a importância da oração e da vida comunitária e a esperança escatológica na ressurreição e na vida eterna. Claro, existem outras religiões que também poderiam ser consideradas cristãs, mas que não vou citar agora, pois não seguem essa fórmula. Além de que, como visto, não são a maioria e por isso são vistos como algo incomum, ou seja, fora do tradicional. Logo, acho válido separar aqui no nosso iceberg. A história do cristianismo, desde um pequeno movimento no Oriente Médio até a religião global, revela uma fé em constante diálogo com diferentes culturas, épocas e desafios, mantendo como centro a figura de Jesus e sua mensagem de amor, reconciliação e esperança para toda a humanidade. O Islã surgiu no século VII na Península Arábica. Desenvolveu-se a partir da pregação de Maomé, a quem os muçulmanos reconhecem como o último e maior dos profetas enviados por Deus, trazendo a revelação final e completa registrada no Alcorão, o texto sagrado dos muçulmanos. Maomé nasceu em Meca por volta do ano 570 e aos 40 anos afirmou ter recebido a revelação divina do anjo Gabriel, conclamando o povo ao monoteísmo absoluto e à submissão total à vontade de Deus, chamado em árabe de Alá. Perseguido inicialmente pelos líderes de Meca, Maomé e seus seguidores migraram em 622 para Medina, evento conhecido como Hégira, que marca o início do calendário islâmico, onde fundaram a primeira comunidade muçulmana e uniram fé e vida política sob a mesma autoridade. Após sua morte em 632, os califas continuaram a expansão da fé, levando o Islã rapidamente para além da Arábia, alcançando em poucas décadas regiões como a Pérsia, o Egito, o norte da África e a Península Ibérica, além de partes da Ásia Central e o subcontinente indiano.
Um dos maiores pontos de ruptura na história do Islã surgiu logo após a morte de Maomé, quando os muçulmanos se dividiram para decidir quem seria o sucessor da liderança da comunidade. A maioria, que passou a ser conhecida como sunitas, aceitou os califas eleitos como líderes legítimos, enquanto uma minoria, os xiitas, defendeu que apenas os descendentes diretos do profeta, através de Ali, seu primo e genro, possuíam autoridade espiritual e política para guiar a comunidade islâmica. Essa diferença, inicialmente política, evoluiu para distintas tradições teológicas, com o xiismo desenvolvendo forte ênfase na figura dos imãs como líderes espirituais infalíveis, e em algumas correntes dotados de papel quase messiânico. Além do sunismo e do xiismo, o Islã também conheceu o desenvolvimento do sufismo, corrente mística que busca a experiência direta e interior de Deus através de práticas espirituais como a meditação, a repetição de nomes divinos e a poesia devocional. O sufismo exerceu enorme influência na arte, literatura e na espiritualidade islâmica, muitas vezes funcionando como uma ponte cultural e religiosa entre diferentes regiões e povos. Hoje o Islã é a segunda maior religião do mundo, com mais de 1,5 bilhão de fiéis espalhados por todos os continentes. O sunismo permanece majoritário, com cerca de 85 a 90% dos muçulmanos, enquanto o xiismo, concentrado principalmente no Irã, representa cerca de 10 a 15%. O sufismo mantém influência significativa, especialmente em regiões como a África Ocidental, Turquia e o sul da Ásia, embora alguns lugares enfrentem críticas das correntes mais puritanas. Todos os muçulmanos compartilham crenças fundamentais, como a unidade absoluta de Deus, a missão profética de Maomé, a centralidade do Alcorão, a prática dos 5 pilares, profissão de fé, oração, jejum do mês do Ramadã, caridade obrigatória e a peregrinação a Meca uma vez na vida ao menos. E a esperança óbvia no dia do julgamento, quando Deus recompensará ou punirá cada ser humano conforme suas ações e fé. O hinduísmo é considerada a religião viva mais antiga do mundo, com raízes que remontam a mais de 3.000 anos antes de Cristo. Ela nasceu no subcontinente indiano, sem um fundador único, e foi se formando a partir de antigas tradições religiosas e culturais que, ao longo dos séculos, se fundiram para criar um sistema extremamente complexo. Confesso que, de fato, essa religião é bem complicada de entender pra gente aqui do Ocidente, então peço um pouco de paciência a você, caso minha explicação não seja a mais clara possível. Enfim, sua história começa com as civilizações do Vale do Indo, por volta de 2000 a.C., e ganha uma nova etapa com a chegada dos povos chamados Indo-Arianos, que trouxeram consigo os Vedas, textos sagrados escritos entre 1500 e 500 a.C. Os Vedas formam a base espiritual do hinduísmo, reunindo hinos, orações e instruções de rituais que moldaram suas primeiras crenças e práticas. Para o hinduísmo, esses textos não são apenas obras religiosas, mas revelações eternas. Não foram criados por homens, mas ouvidos por sábios antigos chamados rishis. Por isso, têm caráter sagrado e inquestionável. E é nesses textos que aparecem a forma clara de conceitos de Atman, o eu verdadeiro e imortal que habita cada ser, e de Brahman, a realidade suprema e infinita que sustenta todo o universo. Dessa base que eu falei, consolidaram-se alguns princípios que são o coração do hinduísmo. Um deles é o Dharma, que significa tanto a ordem moral e cósmica do universo, quanto o dever pessoal de cada indivíduo, guiando suas ações de acordo com sua posição, estágio da vida e na natureza própria. O outro é o Karma, a lei de causa e efeito que determina que cada ação traz consequências inevitáveis, mudando tanto a vida presente quanto as futuras existências, ligando isso ao conceito de samsara, o ciclo de nascimentos e mortes pelo qual todos os seres passam. Enquanto houver ignorância da verdadeira natureza do eu, o ser permanece preso a esse ciclo, vivendo e morrendo sem fim. O objetivo supremo aqui é a libertação final desse ciclo, alcançada quando a pessoa realiza plenamente que sua essência interior é idêntica à realidade suprema. Entre as divindades mais centrais do hinduísmo estão o já dito Brahman, além de Vishnu e Shiva, conhecidos como a Trindade Hindu, ou Trimurti. Brahma é o criador do universo, responsável por trazer à existência e tudo que existe. Embora sua adoração seja relativamente rara, pois o foco principal da prática devocional costuma estar em Vishnu e Shiva. Vishnu é o preservador, aquele que mantém a ordem do cosmos e intervém sempre que a justiça e a harmonia são ameaçadas. Ele se manifesta em diversas encarnações, chamadas avatares, sendo Krishna e Rama as mais conhecidas. Shiva, por sua vez, é o destruidor e transformador, responsável pelo ciclo de morte e regeneração, simbolizando que a destruição é necessária para a renovação e o equilíbrio do universo. Além da Trimurti, o hinduísmo reconhece um vasto panteão de divindades menores e deusas, cada uma ligada a aspectos específicos da vida e do cosmos.
Entre elas, Devi, a deusa mãe, representa o poder feminino divino. Já Ganesha, com sua cabeça de elefante, é adorado como o removedor de obstáculos e patrono das novas iniciativas, enquanto Saraswati é a deusa da sabedoria, do conhecimento e das artes. Assim, no núcleo do hinduísmo, temos uma religião que vê a realidade como algo sagrado, ordenado e eterno, que ensina que as ações humanas têm consequências espirituais e que oferece como meta última a libertação do ciclo da existência. O budismo surgiu no século V a.C., na região do atual Nepal e norte da Índia. Com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, nascido em uma família nobre, Siddhartha levou uma vida protegida dos sofrimentos do mundo até perceber, em viagens fora do palácio, a existência da doença, da velhice e da morte. Essa experiência despertou nele o desejo de compreender a natureza do sofrimento e a maneira de superá-lo. Após anos de meditação e práticas ascéticas, alcançou a iluminação sob a árvore conhecida como Bodhi, compreendendo as causas do sofrimento humano e os caminhos para a libertação espiritual. A partir deste momento, o agora chamado Buda, que significa o iluminado, começou a ensinar, reunindo discípulos e formando comunidades conhecidas, que incluíam monges e leigos dedicados às práticas dos seus ensinamentos. O budismo se fundamenta em princípios centrais que estruturam toda a vida espiritual. O primeiro é a compreensão do sofrimento. Reconhece que toda existência é marcada pelo apego, pela ignorância e pelas mudanças constantes, ou seja, está sujeita ao sofrimento. A segunda é a origem do sofrimento, que surge do desejo e da ignorância, levando os seres a se apegarem a coisas passageiras. A terceira é a cessação do sofrimento, que indica a possibilidade de libertação ao eliminar o apego e a ignorância. Por fim, o caminho para a cessação do sofrimento é o nobre caminho óctuplo, composto por práticas éticas, meditativas e de sabedoria, que orientam a conduta, o desenvolvimento mental e a percepção correta da realidade. No centro do budismo está também o conceito de anatta, ou não-eu, que ensina que não existe um eu permanente ou imutável. Tudo no ser humano é condicionado por causas e efeitos, e a identidade é o resultado de processos mentais e físicos em constante mudança. Ligado a isso, há a ideia de impermanência, que afirma que todas as coisas estão sujeitas à transformação e que o apego ao passageiro gera sofrimento. A compreensão profunda desses princípios leva à libertação ou nirvana, estado de extinção do desejo, da ignorância e do ciclo de renascimentos, ou samsara, assim como no hinduísmo, considerado o objetivo máximo também da prática budista. Para os monges, a disciplina é ainda mais rigorosa, com regras detalhadas de comportamento que garantem o foco total na prática e na contemplação. Historicamente, após a morte de Buda, seus ensinamentos expandiram por toda a Índia e depois por Sudeste Asiático, China, Japão, Tibete e, claro, muito posteriormente com as migrações até mesmo no Brasil. Assim, o budismo reconhece a realidade do sofrimento, ensina sua origem, aponta a possibilidade de libertação e fornece um caminho estruturado para alcançá-la. Ele convida cada indivíduo a observar a prática da mente, compreender a impermanência e a ausência de um eu fixo, e agir com sabedoria e compaixão. Nesse sentido, o budismo não é apenas uma religião, mas um sistema profundo de conhecimento e prática que orienta a vida inteira, levando o ser humano a uma existência mais consciente, ética e livre do sofrimento. O gnosticismo não é uma religião única, mas sim um conjunto de movimentos espirituais que surgiram nos primeiros séculos da era cristã, especialmente entre os séculos 2 e 3. A palavra gnose vem do grego e significa conhecimento, mas não um conhecimento intelectual ou acadêmico. Trata-se de um conhecimento espiritual profundo, uma revelação interior que libertaria a alma humana do mundo material e a reconduziria ao reino divino. Olhando isso depois dos últimos tópicos, faz lembrar muito, o conceito de samsara, porém aqui é diferente, porque a gente não lida com o conceito de reencarnação, Para os gnósticos, a realidade espiritual e material eram radicalmente diferentes. Eles viam o mundo físico como imperfeito ou até mesmo maligno, criado por uma divindade inferior chamada Demiurgo, muitas vezes identificada como o Deus do Antigo Testamento. Acima dele estaria o Deus Supremo e totalmente transcendente,
fonte de pura luz e bondade, cujo verdadeiro conhecimento havia sido distorcido e esquecido pela humanidade. O ser humano, nessa visão, possuía dentro de si uma centelha divina, aprisionada no corpo e no mundo material. Apenas a gnose, esse conhecimento espiritual secreto, poderia libertar essa centelha e permitir seu retorno ao divino. Os textos gnósticos, muitos dos quais foram descobertos apenas no século XX, revelam interpretações muito diferentes da mensagem de Jesus. Para várias correntes gnósticas, Cristo não veio apenas para salvar a humanidade através da crucificação e da ressurreição, como ensina o cristianismo tradicional, mas principalmente para transmitir esse conhecimento secreto que revelaria a verdadeira origem do homem e do universo. A salvação, portanto, não dependia tanto da fé ou das obras, mas da iluminação interior e da libertação da ignorância. O gnosticismo também apresentava uma cosmologia complexa, com diversos íons ou entidades espirituais que emanavam ao Deus Supremo, cada uma representando aspectos da divindade e participando da criação do mundo espiritual e material. Esse conceito variava muito entre os diferentes grupos gnósticos, como os valentinianos e setianos, que tinham suas próprias doutrinas e textos sagrados. Com o crescimento do cristianismo, que virou tradicional, e a formação de uma ortodoxia, especialmente após os concílios dos primeiros séculos, o gnosticismo passou a ser considerado heresia. A igreja primitiva, representada por figuras como Irineu de Lyon, combateu duramente esses grupos, preservando o cristianismo como uma teologia mais simples e centrada na encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Mesmo assim, o gnosticismo não desapareceu completamente. Elementos de sua filosofia influenciaram tradições místicas posteriores, correntes esotéricas medievais e até movimentos modernos que buscam uma espiritualidade mais interior e menos ligada a instituições religiosas. Sua ênfase na busca pessoal pela verdade e na libertação espiritual continua atraindo interesse até hoje, especialmente entre aqueles que veem a religião não apenas como fé, mas como um caminho de autoconhecimento e despertar interior. Eu particularmente acho esse tema muito interessante e penso em fazer um vídeo sobre no futuro, além de outros sobre os evangelhos apócrifos, que em sua maioria são gnósticos. Se puderem, deixem nos comentários se vocês gostariam de ver esse vídeo, que isso certamente vai me motivar a fazer. O neopaganismo é um movimento religioso moderno que busca inspiração nas antigas tradições pagãs da Europa e de outras partes do mundo, mas sem simplesmente tentar recriá-las de forma literal. Ele começou a se desenvolver principalmente no século XX, em meio a um contexto de redescoberta das espiritualidades pré-cristãs, de crescente interesse por religiões naturais e de crítica à visão do mundo exclusivamente materialista. Embora seja chamado de neo por ser um fenômeno contemporâneo, suas raízes ideológicas e espirituais remontam a crenças muito mais antigas, que veneravam as forças da natureza, os ciclos da terra e a multiplicidade de deuses e espíritos. No coração do neopaganismo está a ideia de que o sagrado se manifesta na própria natureza, ela que é vista como expressões divinas, e a espiritualidade se conecta profundamente com a terra e seus ritmos. Por isso, muitos grupos neopagãos celebram festivais sazonais ligados ao ciclo agrícola, como solstícios e equinócios, exercendo nesses momentos uma união entre o cosmos, a terra e a vida humana. Entre as correntes mais conhecidas do neopaganismo está a Wicca, fundada por Gerald Gardner na Inglaterra nos anos 1950, que mistura elementos de antigas crenças europeias com práticas mágicas e rituais contemporâneos. A Wicca venera geralmente uma deusa e um deus, representando os princípios femininos e masculinos da natureza. Enfatiza valores como harmonia, responsabilidade, respeito à liberdade individual. Outro ramo é o chamado reconstrucionismo pagão, no qual grupos procuram reviver religiões antigas específicas, como o paganismo nórdico ou o politeísmo greco-romano, com base em registros históricos e arqueológicos. O neopaganismo também rejeita a ideia de pecado original, ou de separação radical entre Deus e o mundo. Em vez disso, enxerga o universo como essencialmente sagrado e o ser humano como parte integrante desse todo. Por isso, muitos adeptos sentem afinidade com causas ambientais e sociais, vendo a espiritualidade como inseparável do cuidado com a terra e com a comunidade. Hoje o neopaganismo é um movimento global e bastante diversificado. Existem grupos organizados com rituais bem definidos, mas também muitos praticantes individuais que seguem caminhos mais pessoais e ecléticos. Embora não haja uma autoridade central nem doutrinas obrigatórias,
Todos compartilham a ideia de que o sagrado pode ser encontrado na própria vida, na natureza e nos ciclos que ligam o ser humano ao cosmos. O Shintoísmo é a religião nativa do Japão e uma das mais antigas ainda praticadas no mundo. Diferente de muitas tradições religiosas, ele não tem um fundador nem um conjunto rígido de doutrinas. Sua base está em uma visão profundamente espiritual da natureza. Tudo ao nosso redor, montanhas, rios, florestas, pedras, o sol, o vento, é habitado por forças divinas chamadas Kami. Esses Kami não são deuses distantes, mas presenças vivas que podem proteger, inspirar ou até mesmo se ofender, dependendo da relação que as pessoas estabelecem com eles. A vida espiritual do Shintoísmo gira em torno dessa harmonia com os Kami e com o mundo natural. Quando algo rompe esse equilíbrio, como doenças, desastres ou até desentendimentos, acredita-se que há uma espécie de impureza espiritual chamada Kigari. Para restaurar a harmonia, realizam-se rituais de purificação, conhecidas como Harai, que podem ser simples ou grandiosos, mas sempre têm o mesmo objetivo: limpar não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Os santuários, chamados de Jinja, são o coração da prática shintoísta. Eles podem ser imponentes construções de madeira em meio às montanhas ou pequenos altares na beira de uma estrada. A entrada desses locais é marcada pelo famoso Torii, o portal vermelho que simboliza a passagem do mundo comum para o espaço sagrado. As pessoas vão aos santuários para agradecer, pedir proteção, celebrar acontecimentos importantes e participar dos Matsuri, os festivais que unem devoção e festa popular, com procissões, danças e música. O shintoísmo não exige exclusividade. No Japão é comum que as pessoas sigam tanto práticas shintoístas quanto budistas, sem ver contradição nisso. Enquanto o budismo traz reflexões filosóficas e ideias sobre vida após a morte, o shintoísmo lida mais com o presente, com a pureza, a harmonia e a conexão com os kami. Muitos japoneses, por exemplo, casam-se com rituais shintoístas, mas fazem funerais budistas, uma convivência natural entre tradições diferentes. Mesmo com a modernização do Japão e as mudanças históricas, o shintoísmo nunca desapareceu. Ele permanece vivo nos grandes festivais, nas visitas nos santuários no início do ano e nas pequenas oferendas feitas nas casas. Mais do que um conjunto de crenças, o shintoísmo é uma forma de viver em sintonia com o sagrado presente em todas as coisas, lembrando que a natureza, os ancestrais e as forças invisíveis ao nosso redor fazem parte de uma mesma realidade que merece respeito e reverência. O zoroastrismo é uma religião surgida por volta do século 6 a.C. na antiga Pérsia, atual Irã. Seu fundador foi Zaratustra, ou Zoroastro, na forma grega do nome. Um profeta que, segundo a tradição, recebeu revelações do Deus Supremo Ahura Mazda, considerado a fonte de toda a bondade, sabedoria e ordem do universo. A mensagem central de Zaratustra propunha a transformação espiritual e ética profunda, substituindo práticas religiosas antigas baseadas em sacrifícios e rituais por uma fé centrada na escolha moral e na pureza interior. O núcleo do zoroastrismo gira em torno de uma visão dualista do cosmos. O bem, representado por Ahura Mazda, e pelos Amesha Spentas, entidades divinas associadas a valores como verdade, justiça e harmonia, está em constante oposição ao mal, personificado pelo espírito destrutivo Angra Mainyu, ou Ahriman. Essa luta cósmica não é apenas externa, mas se reflete na vida de cada pessoa, que deve escolher entre o caminho da verdade e da ordem, Asha, ou o da mentira e do caos, o Druji. A responsabilidade moral individual é um dos pilares da religião. O ser humano é livre para decidir suas ações, e cada escolha contribui para fortalecer o bem ou o mal no mundo. Por isso, 3 princípios fundamentais resumem a ética zoroastrista: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. A salvação depende da prática desses valores e da pureza do corpo e da mente, sempre em harmonia com a ordem cósmica criada por Ahura Mazda. Outro aspecto importante é a veneração dos elementos naturais, especialmente o fogo, que simboliza a luz divina, a verdade e a presença de Ahura Mazda. Por essa razão, os templos zoroastristas mantêm chamas como centro de culto e oração. A água, a terra e o ar também são considerados sagrados, e há regras rigorosas para evitar sua contaminação, refletindo uma espiritualidade profundamente ligada à pureza e ao equilíbrio da criação. O zoroastrismo também traz uma visão escatológica desenvolvida.
Acredita-se que no fim dos tempos, o bem triunfará definitivamente sobre o mal. Haverá um julgamento final, os mortos ressuscitarão e o mundo será renovado em um estado perfeito e imortal, sem sofrimento nem mentira. Essa perspectiva influenciou bastante religiões posteriores, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, principalmente nas ideias de céu, inferno, messianismo e juízo final. Durante o Império Persa Aquemênida, durante o século VI ao IV a.C., o zoroastrismo foi a religião oficial e alcançou grande prestígio, mas perdeu força com a conquista muçulmana da Pérsia no século VII. Sobreviveu, porém, em comunidades do Irã e na Índia, onde os descendentes dos zoroastristas são conhecidos como Parsis. Até hoje, eles mantêm a fé em Ahura Mazda, os rituais do fogo e o compromisso com os princípios éticos milenares deixados por Zaratustra. Meu Deus, eu falei isso 1000 vezes, eu não sei porque eu buguei tanto nessa parte, eu não tava conseguindo pronunciar esse nome de jeito nenhum. Preservando uma das tradições espirituais mais antigas e influentes da história humana. A fé Bahá'í é uma religião relativamente recente, surgida no século XIX. Também na Pérsia, mas não na antiga, e sim bem recentemente. Sim, pouquíssimo tempo atrás o Irã ainda se chamava Pérsia, e que pena que mudaram esse nome, né? Porque Pérsia, na minha opinião, é muito mais maneiro. E hoje se espalhou por praticamente todos os países do mundo. Seu fundador, Baha'u'lláh, é considerado pelos seguidores o mais recente de uma série de mensageiros divinos, que inclui figuras como Abraão, Moisés, Buda, Zoroastro, Jesus e Maomé. Para os Bahá'ís, todos esses mensageiros fazem parte de um plano divino progressivo, no qual Deus revela sua vontade à humanidade de forma gradual, adaptando-a ao estágio de desenvolvimento espiritual e social de cada época. A base da fé Bahá'í está na ideia de unidade, a unidade de Deus, da humanidade e das religiões. Acredita-se que exista um único Deus, transcendente e inacessível, mas que se manifesta periodicamente por meio de profetas ou manifestantes divinos, para orientar a humanidade. Baha'u'lláh é visto como o mensageiro desta era, trazendo princípios espirituais e éticos para promover a paz mundial, a igualdade entre homens e mulheres, a harmonia entre ciência e religião e a eliminação de preconceitos raciais, nacionais e religiosos. A comunidade Bahá'í não tem clero, sua administração é feita por meio de conselhos eleitos localmente, nacionalmente e em nível mundial, pela Casa Universal de Justiça, com sede em Haifa, em Israel, onde está o centro espiritual da fé. Essa ausência de uma hierarquia religiosa tradicional reflete a ênfase Bahá'í na participação coletiva, no serviço à humanidade e na busca pessoal pelo conhecimento espiritual. A fé Bahá'í valoriza a oração e a meditação, mas também considera essencial o engajamento social, defendendo a educação universal, a igualdade de oportunidades e um sistema econômico e político baseado na justiça e na cooperação. Para os Bahá'ís, a religião deve ser uma força de transformação individual e coletiva, não um motivo de divisão ou conflito. Apesar de ter sofrido perseguições em sua terra natal, especialmente no Irã, a fé Bahá'í cresceu globalmente e hoje reúne milhões de seguidores de origens culturais e religiosas diversas. Ela propõe uma visão de mundo otimista, em que a humanidade caminha rumo a uma era de paz e unidade, seguindo as orientações de Baha'u'lláh e dos ensinamentos revelados ao longo da história pelas grandes tradições espirituais. Os Mormons, oficialmente conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, surgiu no início do século XIX nos Estados Unidos, a partir das experiências religiosas de Joseph Smith. Ele relatou que em 1820 teve uma visão na qual Deus Pai e Jesus Cristo lhe disseram que as igrejas existentes haviam se corrompido e que ele seria chamado para restaurar a verdadeira fé cristã. Poucos anos depois, Smith afirmou ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni.
que o guiou até placas de ouro enterradas contendo uma história religiosa antiga do continente americano. Com a ajuda divina, Joseph Smith teria traduzido essas placas, publicando em 1830 o Livro de Mórmon, considerado pelos seus seguidores um texto sagrado junto à Bíblia e parte essencial da revelação divina para a humanidade. Segundo a narrativa, grupos de israelitas teriam fugido de Jerusalém por volta do ano 600 a.C., durante a época em que a cidade estava prestes a ser destruída pelos babilônios, atravessando o oceano até chegar ao continente americano, no território em que hoje compreende os Estados Unidos. Lá teriam formado civilizações complexas, descritas como os Nefitas e os Lamanitas, que viveram em conflitos constantes entre si. Além disso, o livro relata que Jesus Cristo, após sua ressurreição em Jerusalém, teria também aparecido a esses povos nas Américas, pregando sua mensagem, realizando milagres e organizando discípulos. Outro ponto polêmico na história do mormonismo está em sua concepção de divindade. Enquanto o cristianismo tradicional sempre sustentou a existência de um único Deus em essência, o mormonismo ensina que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três seres separados e que existem muitos outros deuses no universo. Joseph Smith chegou a ensinar que o próprio Deus Pai foi um ser humano que alcançou a exaltação e que, da mesma forma, os seres humanos também poderiam se tornar deuses no futuro, participando da criação e governando mundos. Essa ideia é chamada de doutrina da exaltação e é uma das crenças mais distintas da teologia mormon. Para os mormons, o cristianismo original havia se perdido ao longo dos séculos, e somente através de Joseph Smith e seus sucessores a verdadeira igreja foi restaurada. Os mormons se veem como seguidores de Jesus Cristo e buscam viver uma vida baseada na fé, na moralidade, na ajuda ao próximo e no fortalecimento da família. Ao longo dos séculos, o mormonismo cresceu de um pequeno movimento religioso para uma igreja mundial com milhões de membros, mantendo uma forte presença missionária em obras de caridade em diversos países, enquanto continua a afirmar sua identidade como uma restauração do cristianismo primitivo para os tempos modernos. A cientologia é uma religião relativamente recente. Fundada também nos Estados Unidos em 1954 por Ron Hubbard, escritor de ficção científica que, no início da década de 50, publicou o livro Dianética, A Ciência Moderna da Saúde Mental. Nessa obra, Hubbard apresentou um sistema de técnicas que, segundo ele, permitiriam ao ser humano livrar-se de traumas e limitações da mente, alcançando um estado de maior liberdade e consciência. Com o tempo, essas ideias se expandiram e se transformaram em uma estrutura religiosa organizada, que passou a ser chamada de Igreja da Cientologia. No centro da fé está a crença de que o ser humano não é apenas um corpo físico ou uma mente, mas um ser espiritual imortal chamado Tetã, que já existia antes do nascimento e continuará existindo após a morte. O problema fundamental da condição humana, segundo a Cientologia, está nos engramas, registros inconscientes das experiências dolorosas e traumáticas acumuladas ao longo de várias vidas. Esses engramas aprisionam o indivíduo em padrões de sofrimento, medo e limitações. O objetivo da prática cientológica é alcançar o estado de clear, uma condição em que todos os engramas foram eliminados, permitindo o Tetã expressar plenamente seu potencial. Para alcançar esse estado, a igreja utiliza um processo chamado auditoria, uma espécie de aconselhamento espiritual em que o fiel, acompanhado por um auditor, responde a perguntas enquanto segura um aparelho chamado emitter, que, de acordo com a doutrina, mede reações elétricas ligadas ao estado mental e espiritual da pessoa. A auditoria é progressiva e leva o praticante por diferentes estágios de conhecimento e purificação, chamados de OT, nos quais o indivíduo vai adquirindo maior consciência de si mesmo e de sua natureza eterna. Um aspecto característico da cientologia é sua visão sobre o espiritualismo como algo científico. Ela ensina que, ao eliminar os traumas do passado e compreender sua verdadeira essência, o ser humano pode atingir habilidades superiores, como o maior controle sobre a mente, o corpo e até a matéria. Ao contrário de muitas religiões tradicionais que se baseiam em textos antigos e revelações divinas, a cientologia apresenta como resultado de descobertas de Hubbard sobre a mente e o espírito. Apesar de se definir como religião, a cientologia é alvo de intensas controvérsias. Críticos a acusam de ser mais uma organização comercial do que espiritual, já que muitos de seus cursos e níveis de progresso exigem altos custos financeiros.
Além disso, a igreja é conhecida por sua forte estrutura hierárquica e pelo controle rigoroso sobre os fiéis, além de ter enfrentado processos judiciais e investigações em diversos países. Ao mesmo tempo, seus seguidores defendem que ela transformou suas vidas, oferecendo clareza, propósito e ferramentas para lidar com os desafios da existência. O Tenrikyo é uma religião originada no Japão no século XIX, fundada por Nakayama Miki, conhecida por seus seguidores como Oyasama, ou Venerável Mãe. De acordo com a tradição, Miki teria recebido em 1838 uma revelação direta do Deus Pai Mãe da humanidade, chamado Tenri-o no Mikoto, que se apresentou a ela como a divindade criadora do mundo e a instruiu a transmitir uma nova mensagem de salvação e alegria a todos os seres humanos. A partir desse momento, Miki passou a ser considerada a mediadora da vontade divina, dedicando sua vida a ensinar práticas espirituais e a fundar uma comunidade religiosa centrada em torno dessa revelação. O Tenrikyo tem como princípio fundamental a ideia de que Deus criou os seres humanos para que vivessem uma vida de alegria e harmonia. O sofrimento, portanto, não é visto como um castigo divino, mas como resultado do chamado pó da mente, isto é, das atitudes egoístas, invejosas ou rancorosas que obscurecem a verdadeira natureza humana. A missão da fé é limpar esse pó por meio da prática espiritual, retornando ao estado original de pureza e alegria que Deus desejou para toda a humanidade. Entre essas práticas centrais está o Hinokishin, atos voluntários de ajuda, dedicação e gratidão, realizados como expressão de fé e como meio de purificação interior. Outra prática importante é o Tsutomi, o serviço sagrado realizado em grupo, acompanhado de cânticos e música ritual, que busca agradecer a Deus e renovar a mente dos participantes. O ensinamento moral do Tenrikyo é simples e direto: viver com gratidão, compartilhar com os outros, evitar o egoísmo e cultivar uma mente alegre. Essa visão positiva da vida o diferencia de tradições que enfatizam mais o pecado, a punição ou o sofrimento. A fé ensina que cada acontecimento da vida, e até mesmo as dificuldades, pode ser compreendido como uma oportunidade de aprender, corrigir a mente e aproximar-se da alegria desejada por Deus. Hoje, o Tenrikyo é praticado por milhões de pessoas, sobretudo no Japão, mas também em outros países, mantendo sempre como núcleo a ideia de que a vida humana é um presente divino e que o propósito de cada pessoa é viver em gratidão. O confucionismo é uma tradição filosófica, ética e social que nasceu na China por volta do século V a.C., a partir dos ensinamentos de Confúcio. Embora muitas vezes seja chamado de religião, como aqui no vídeo, ele não se organiza de forma como as outras tradições espirituais, pois não tem um culto formal a deuses, mas sim um conjunto de valores e práticas voltadas para a vida em sociedade, a educação, a moralidade e a boa conduta. O foco do confucionismo está no ser humano e em sua capacidade de viver em harmonia com os outros, construindo uma comunidade justa e equilibrada. Confúcio viveu em uma época de grande instabilidade política na China, conhecida como o período das primaveras e outonos. Preocupado com a decadência da ordem social, ele buscou recuperar valores antigos, enfatizando a importância da virtude pessoal, da disciplina e do respeito às tradições. Seus ensinamentos foram transmitidos oralmente e depois reunidos por seus discípulos nos Analictos, obra fundamental do confucionismo. A partir dela, desenvolveu-se princípios que moldaram a cultura chinesa durante mais de 2000 anos. O confucionismo não nega a existência do céu, ou de uma ordem cósmica superior, mas seu interesse está menos em especular sobre o divino e mais em mostrar como os seres humanos devem viver de acordo com essa ordem. Ele valoriza a educação como meio de formação moral, defendendo que qualquer pessoa, independente da origem, pode se tornar virtuosa através do aprendizado e da prática constante da ética. Com o tempo, o confucionismo deixou de ser apenas um ensinamento filosófico e se tornou a base do Estado chinês. Durante a dinastia Han, que durou de 206 a.C. a 220 d.C., ele foi adotado como ideologia oficial. O estudo dos clássicos confucionistas passou a ser requisito para quem quer que desejasse ocupar cargos públicos. Isso fez do confucionismo não apenas uma filosofia individual, mas um sistema que moldou profundamente a China. O taoísmo é uma tradição espiritual e filosófica também chinesa, que surgiu aproximadamente no século IV a.C., sendo associado principalmente ao sábio Laozi.
a quem se atribuiu a autoria do clássico Tao Te Ching. O termo Tao significa caminho ou via, mas no taoísmo ele é entendido como a essência fundamental do universo, a força invisível e eterna que dá origem a todas as coisas e mantém a harmonia entre elas. O taoísmo, assim como o confucionismo, não se preocupa tanto em criar dogmas rígidos ou uma estrutura única de culto, mas em ensinar como viver de acordo com o fluxo natural da existência, buscando equilíbrio e simplicidade. No centro de sua filosofia está o princípio de Wu Wei, que pode ser traduzido como não agir ou agir sem esforço. Isso não significa passividade, mas sim alinhar-se ao curso natural das coisas, evitando forçar a realidade contra seu ritmo. Para os taoístas, a vida é como um rio. Quanto mais se tenta lutar contra a corrente, mais sofrimento se encontra. Mas quando se flui com ela, tudo se torna mais harmônico. Essa visão também está ligada ao famoso símbolo do Yin e Yang, que expressa a complementaridade entre forças opostas, claro e escuro, masculino e feminino, ativo e passivo, mostrando que o equilíbrio nasce da interação dos contrários. É o famoso os opostos se atraem. Isso não estava no roteiro, não sei porque eu falei isso. Com o passar do tempo, o taoísmo deixou de ser apenas uma filosofia e também assumiu características religiosas. Monges e sacerdotes taoístas desenvolveram práticas rituais, técnicas de meditação, alquimia, uso de talismãs e culto às divindades ligadas ao Tao, como os Três Puros, considerados manifestações supremas desses princípios universais. Além disso, o taoísmo deu grande importância à busca pela longevidade e pela harmonia entre o corpo e o espírito, inspirando práticas como o Qigong e o Tai Chi Chuan, que combinam respiração, movimento e concentração para fortalecer a mente e cultivar a energia vital, chamada de Qi. O taoísmo é apresentado hoje tanto como prática religiosa, com templos, rituais e mestres espirituais, quanto como filosofia aplicada à vida cotidiana. Sua mensagem permanece atual ao propor um caminho de equilíbrio, serenidade e harmonia com a natureza, em contraste com um mundo muitas vezes marcado pelos excessos e pela pressa. Para os taoístas, seguir o Tao é aprender a viver em sintonia com o fluxo invisível da vida, aceitando a impermanência e descobrindo a sabedoria na simplicidade. Os chamados cargo cults foram movimentos religiosos e sociais surgidos principalmente nas ilhas do Pacífico, especialmente em Melanésia, durante os séculos XIX e XX. Eles nasceram do contato entre os povos locais, com culturas próprias e isoladas, e os colonizadores europeus, ou, mais tarde, tropas ocidentais que chegavam em massa durante a Segunda Guerra Mundial. Esses povos viram estrangeiros trazendo consigo grande quantidade de bens materiais, roupas, ferramentas, alimentos enlatados, armas, veículos, rádios e aviões, que pareciam surgir de forma quase mágica. Para as comunidades indígenas, sem conhecer os processos de produção e transporte industrial, esses bens passaram a ser interpretados como dádivas divinas, associadas a poderes sobrenaturais. A base comum desses cultos era a crença de que as cargas pertenciam originalmente aos nativos, mas tinham sido desviadas pelos estrangeiros. Assim, para recuperar esses bens e atrair novas remessas, grupos passaram a imitar rituais e práticas observadas nos militares ou colonizadores, acreditando que, ao reproduzi-las, conseguiriam chamar as cargas de volta. Eram construídos aeroportos de madeira, pistas falsas de pouso, torres de controle improvisadas, rádios de bambu e até desfiles que lembravam a disciplina militar ocidental. Esse comportamento, longe de ser uma mera ingenuidade, expressava uma tentativa simbólica de dar sentido ao choque cultural e material que essas sociedades sofreram em tão pouco tempo. Entre os exemplos mais famosos está o culto a John Frum, que surgiu em Vanuatu, na ilha de Tanna. Seus seguidores acreditavam em uma figura messiânica chamada John Frum, possivelmente inspirada em algum soldado americano de sobrenome From, ou em frases como John from America. Para os devotos, John Frum traria prosperidade, bens e liberdade, sendo associado até hoje a desfiles anuais e celebrações que lembram cerimônias militares. As Snake Handling Churches são um fenômeno religioso peculiar,
encontrado principalmente em comunidades rurais dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Elas surgiram no início do século XX, no contexto do movimento pentecostal, inspiradas em uma leitura literal de um trecho do Evangelho de Marcos, no qual Jesus afirma que os crentes, em seu nome, expulsariam demônios, falariam novas línguas e poderiam pegar em serpentes ou beber veneno sem sofrer dano. Para esses fiéis, a prática de segurar cobras venenosas durante o culto é uma demonstração visível de fé e de confiança na proteção divina. O movimento é geralmente atribuído a George Wendt Ainsley, um pregador pentecostal que, por volta de 1910, começou a introduzir um manuseio de serpentes em suas pregações. Para ele, essa prática não era apenas um ritual exótico, mas uma obrigação bíblica, uma prova de fidelidade e obediência às palavras de Cristo. A partir daí, igrejas pequenas e descentralizadas passaram a adotar a prática. Contudo, a prática é extremamente controversa, tanto social quanto legalmente. Muitos estados norte-americanos a proibiram por representar risco à vida, e inúmeros pastores e fiéis já faleceram ao serem picados por cobras durante os cultos. Ainda assim, os seguidores afirmam que o falecimento de um irmão de fé não é uma prova de falha da promessa divina, mas uma expressão da soberania de Deus, e muitos enxergam nesses casos o cumprimento do plano divino. A religião do Reino Celestial Taiping surgiu na China do século XIX. Em meio a um contexto de crise social, fome, corrupção e contato crescente com missionários cristãos, seu fundador foi Hong Xiuquan, um homem de origem humilde que, após repetidas reprovações nos exames imperiais e experiências visionárias, acreditou ter recebido uma revelação divina. Nesses sonhos e visões, ele afirmava ter visto Deus como o Pai Celestial e Jesus Cristo como seu irmão mais velho, recebendo a missão de purificar o mundo dos falsos deuses e estabelecer uma nova era de justiça. Os seguidores acreditavam que estavam construindo o reino celestial da grande paz, uma sociedade baseada na igualdade, na moralidade estrita e na obediência às leis divinas. Entre os mandamentos da fé Taiping estavam a proibição do culto aos ancestrais, da idolatria e do ópio, o que era bastante polêmico para a época, né? Também defendiam o compartilhamento das terras e bens, o que representava uma ruptura radical com as estruturas sociais da época. Obviamente, os Taiping rejeitavam o confucionismo, o budismo e os taoístas, que viam como sistemas corrompidos e supersticiosos, e buscavam centralizar a vida espiritual no culto ao Pai Celestial, por meio de hinos, orações e uma disciplina comunitária rigorosa. O movimento rapidamente ultrapassou os limites da religião e se tornou uma das maiores revoltas da história. Entre 1850 e 1864, o Reino Taiping organizou um exército poderoso, conquistou vastos territórios no sul da China e estabeleceu sua capital em Nanjing, transformada na capital celestial. Milhões de pessoas aderiram à causa, atraídas tanto pelas promessas espirituais quanto pelas reformas sociais radicais. Porém, o reino enfrentou também grande resistência do governo chinês e conflitos internos entre seus líderes. A Guerra Taiping resultou em uma das maiores tragédias da humanidade. Estima-se que entre 20 e 30 milhões de pessoas faleceram. Em 1864, a capital Nanjing foi reconquistada pelas forças imperiais com apoio ocidental, e o reino Taiping foi destruído, levando ao colapso da religião organizada. E, apesar de sua derrota, a religião do Reino Celestial Taiping marcou profundamente a história da China moderna, e deu uma ideia de que seria possível grandes revoluções no futuro. Um bom foreshadowing aí para quem já entendeu. O mandeísmo é uma religião antiga de origem mesopotâmica, praticada principalmente no sul do Iraque e no sudeste do Irã, que sobreviveu por milênios em pequenas comunidades. Considerado uma religião gnóstica, o mandeísmo enfatiza o conhecimento espiritual e a gnose, assim como falado no tópico sobre gnosticismo, como caminho para a salvação, e apresenta uma cosmologia dualista, dividindo o universo entre forças de luz e as forças das trevas. No centro da fé mandeísta está a crença em um Deus supremo, incorpóreo e distante, chamado Hai-Rabi, ou o Grande Espírito da Vida, que representa a luz e a perfeição. Esse Deus não atua diretamente no mundo material, considerado imperfeito e corrompido, e a salvação depende do acúmulo do conhecimento espiritual e da purificação da alma. Para isso, os mandeístas praticam rituais de purificação, sendo o mais importante o batismo ritual, chamado Masbuta, realizado em águas correntes, simbolizando a limpeza da alma e a aproximando da luz divina.
O motivo de eu colocar nesse iceberg é porque os mandeístas veneram João Batista como seu maior profeta e guia espiritual, considerando-o superior a Jesus e rejeitando a ideia de cristianismo tradicional. Eles não acreditam em múltiplos deuses, mas sim em uma hierarquia de seres espirituais intermediários, chamados Utras, que ajudam na proteção e orientação das almas. A ética mandeísta enfatiza a pureza, a honestidade e a não violência, além da preservação da vida. Muitos mandamentos se concentram em regras alimentares e rituais para evitar a contaminação espiritual. Historicamente, a comunidade manteve-se separada das religiões dominantes, sobrevivendo sob regimes islâmicos, e mais recentemente enfrentando perseguições durante conflitos na região do Iraque. Por isso, muitos mandeístas migraram para outros países, incluindo os Estados Unidos e a Europa. O mandeísmo mantém sua identidade única, com foco no conhecimento espiritual, na purificação contínua e na conexão com a luz divina, representando uma das mais antigas tradições gnósticas que sobreviveram até os dias de hoje. Sim, é isso mesmo que você leu. A Igreja Maradoniana é uma religião fundada em 1998, na cidade de Rosário, obviamente na Argentina. Criada inicialmente como uma forma de homenagem ao jogador argentino Diego Maradona, a igreja rapidamente ganhou adeptos em diversos países. Os seguidores consideram Maradona como uma figura divina, e a religião é centrada no futebol, óbvio, com Maradona sendo reverenciado como o maior jogador de todos os tempos. A igreja maradoniana possui uma estrutura religiosa própria, com rituais e símbolos dedicados a Maradona. Os fiéis celebram datas como o Natal Maradoniano, em 29 de outubro, que é o aniversário de Maradona, e a Páscoa Maradoniana, em 22 de junho, data do famoso jogo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 86, conhecida pelo gol de mão, a famosa Mano de Dios. A religião também possui um conjunto de mandamentos, como ame o futebol acima de tudo e declare seu amor incondicional por Maradona e pelo bom futebol. Além disso, os seguidores são incentivados a adotar Diego como nome do meio e a nomear o primeiro filho como Diego. Esse tópico é obviamente um meme, e além disso ainda perpetua uma fake news do futebol, o que, na minha opinião, tira bastante veracidade dessa religião. O satanismo de LaVey, ou Igreja de Satã, foi fundado em 1966 pelo estadunidense Anton LaVey, em São Francisco. Diferente do que o nome sugere, esse movimento não envolve a adoração literal do demônio, mas sim a valorização do individualismo, da racionalidade e da liberdade pessoal. LaVey reinterpretou a figura de Satanás como um símbolo de rebeldia, da natureza instintiva humana e da oposição às religiões que, segundo ele, reprimem o desejo natural do indivíduo. O livro fundamental dessa corrente é a Bíblia Satânica, que reúne filosofia, rituais simbólicos e códigos de conduta. Princípios centrais incluem a valorização da vida terrena, o hedonismo responsável e a autodeterminação, ao mesmo tempo que rejeitam a ideia de um castigo divino. Os rituais, muitas vezes teatrais, como a invocação de Satanás, não têm a intenção de invocar entidades sobrenaturais, mas sim de afirmar simbolicamente a força e a autonomia do praticante. O satanismo de LaVey promove uma ética baseada na reciprocidade e na justiça. Não se deve prejudicar os outros sem motivos. Aqui a vingança é aceitável em caso de agressão. Ele combina filosofia, psicologia e teatralidade ritual para reforçar a identidade e a confirmação do indivíduo, valorizando o autoempoderamento acima dos dogmas espirituais. Embora seja frequentemente mal compreendido e alvo de preconceito, o movimento influenciou muitas pessoas que buscam um sistema de crença popular que coloca a vida e a razão humana como centro de significado. Hoje, a Igreja de Satã continua ativa com rituais simbólicos, literatura e comunidades online, sendo considerada uma das mais conhecidas de satanismo moderno, distinto de práticas ocultistas ou de cultos a demônios de forma tradicional. A Igreja de Deus, também conhecida como Children of God ou The Family International,
É um movimento religioso fundado em 1968 nos Estados Unidos por David Berg, um pregador carismático de Los Angeles. Originalmente, o grupo surgiu como uma ramificação do movimento cristão evangélico e pentecostal da época, mas rapidamente desenvolveu uma doutrina própria, combinando o evangelismo intenso, profecias apocalípticas e práticas de vida comunitária radical. A igreja Children of God ganhou notoriedade por seus ensinamentos controversos, especialmente nas décadas de 70 e 80, e por gerar polêmica internacional devido a acusações de adultização, por assim dizer, além de uma doutrinação rígida. A teologia do grupo enfatizava a proximidade direta com Deus, a necessidade de viver fora do sistema secular e convencimento de que a humanidade estava nos últimos dias, prestes a enfrentar o apocalipse. David Berg introduziu práticas chamadas de flood fishing, uso de algo que eu nem preciso dizer, né? Acho que já deu para entender, para atrair novos convertidos. E além disso, encorajava relacionamentos entre membros como expressão de fé, defendendo isso como parte da liberdade em Cristo. Esses ensinamentos e práticas chamaram a atenção dos órgãos de proteção à criança e da mídia internacional, marcando a igreja Children of God como uma das seitas mais polêmicas do século XX. O fundador exercia poder absoluto sobre os membros, incluindo decisões sobre relacionamentos, trabalhos e tarefas diárias. Após o falecimento de Berg em 94, a organização passou por uma reforma parcial, renomeando-se como The Family International, abandonando oficialmente algumas das práticas mais controversas, incluindo o tal flood fishing, e tentando melhorar a imagem pública. E acredite, essa igreja existe até os dias de hoje, mudando seu foco para o evangelismo e o estudo das escrituras. O NXIVM foi um grupo fundado em 1998 por Kate Raniere e Nancy Salzman. Inicialmente apresentado como uma organização de desenvolvimento pessoal e coaching executivo, sob a fachada de cursos e treinamentos para o crescimento individual, a organização escondia uma estrutura secreta de manipulação e abuso, conhecida como DOS, voltada principalmente para mulheres. Nessas células, membros eram forçados a fornecer informações pessoais e fotos comprometedoras, além de participar de rituais de submissão e relações com Raniere, que se apresentava como guia espiritual. O grupo funcionava de forma rígida, recompensando obediência e lealdade, e muitos membros eram isolados de familiares e da sociedade externa, vivendo em comunidades fechadas, com regras severas de comportamento, dieta e vestimenta. Kate Raniere se tornou o líder incontestável, usando a doutrina para controlar a vida pessoal, financeira e emocional dos seguidores, enquanto Nancy Salzman atuava como cofundadora e responsável por treinamentos e rituais. O grupo conseguiu atrair pessoas influentes e herdeiros de famílias ricas, que forneciam financiamento e legitimidade à organização. A situação só começou a desmoronar com investigações de polícia e denúncia de adultização. Em 2019, Raniere foi condenado a 120 anos de prisão por crimes que incluíam, como posso dizer, adultização digital e física. Vou usar muito essa palavra adultização, que além de ser uma palavra da moda, ela ainda encaixa bem para descrever essas coisas. Além disso, outros membros também receberam sentenças por participação e financiamento de atividades criminosas no grupo. O Heaven's Gate foi um movimento religioso norte-americano fundado na década de 1970 por Marshall Applewhite e Bonnie Needles. Conhecido por sua combinação de cristianismo reinterpretado, crenças em vida extraterrestre e a ideia de transcendência espiritual através do falecimento físico. Já dá pra ver que isso não vai dar boa, né? A seita ganhou notoriedade mundial em 1997, quando 39 membros cometeram julgamento na Califórnia, acreditando que suas almas seriam transportadas por uma nave espacial que os levaria a um novo nível de existência. A origem do movimento remonta a 1972, quando Applewhite, um ex-músico, conheceu Needles, uma enfermeira com interesses esotéricos. Juntos, eles desenvolveram uma filosofia que combinava elementos do cristianismo, gnosticismo e novos conceitos espirituais, centrando-se na ideia de que os seres humanos podem evoluir para uma forma de existência superior, libertando-se do corpo físico. Applewhite e Needles se apresentavam como guia e mestre, conduzindo os seguidores a uma vida de disciplina rigorosa, desapego material e preparação espiritual para o que chamavam de próxima etapa da evolução.
No núcleo da teologia do Heaven's Gate estava a crença de que a Terra e o corpo humano são limitados e imperfeitos, e que a verdadeira salvação só seria alcançada ao transcender a existência física. Eles interpretavam textos bíblicos e escritos espirituais como metáforas para a ascensão espiritual, e acreditavam que a humanidade poderia ser resgatada por seres extraterrestres avançados. A seita também incorporava conceitos de cosmologia moderna, como o planeta cometa Hale-Bopp, que se tornou um símbolo de sua crença. A passagem para a próxima vida seria feita através do encontro com esse corpo celeste. O estilo de vida dos membros era extremamente rigoroso. Eles viviam em isolamento, mantinham um celibato, seguiam uma dieta controlada, além de usarem roupas idênticas, para simbolizar uniformidade e desapego com possessões materiais. A comunicação dentro do grupo era altamente regulada, e Applewhite exerceu controle sobre a vida pessoal dos membros, reforçando uma cultura de obediência e submissão. O evento de 1997 ocorreu pouco antes da passagem do cometa Hale-Bopp, e os membros acreditavam transportar a nave espiritual. Eles ingeriram cápsulas, e esse triste ritual foi previamente planejado com cartas e gravações deixadas para trás, revelando a completa devoção à doutrina de Applewhite e a convicção de que estavam alcançando uma forma de existência superior. Needles faleceu em 85, vítima de câncer no fígado, algo que abalou profundamente a narrativa do grupo. Já Applewhite permaneceu como líder até o fim, guiando os seguidores até 1997, quando ele também participou do triste ritual citado no início do tópico, convencido de que finalmente se reuniria a Needles a bordo de uma nave que acreditava estar escondida no cometa Hale-Bopp. Peço perdão por atrapalhar o fluxo do vídeo, mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o vídeo a ser recomendado para mais pessoas e, obviamente, faz o canal crescer ainda mais, e você estaria me deixando muito feliz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já produzi outros vídeos com temáticas parecidas que podem te interessar. Então dá uma olhada lá no canal que eu tenho certeza que vai ter algum que você vai curtir. A minha escolha pessoal seria você ver o do cristianismo depois desse, caso não tenha visto, que eu acho que super combina com o tema. Também gostaria de te convidar a conhecer meu outro canal, de React no caso, que é um estilo de vídeo bem diferente desse que eu tô produzindo aqui, né? Mas que pode ser uma boa, caso você tenha tempo e queira se divertir comigo. Além disso, estou sempre por lá fazendo live, jogando e trocando ideia com vocês. Por fim, não deixem de entrar no nosso servidor do Discord para ter um contato mais próximo comigo e com a nossa comunidade. E sem enrolar mais, bora pra essa última camada aí. Mas aviso desde já que lidaremos com temas bastante pesados nela, então veja por sua conta em risco. A Aum Shinrikyo foi um grupo religioso japonês fundado em 1984 por Shoko Asahara, cujo nome significa Verdade Suprema em sânscrito. Inicialmente, o grupo se apresentava como uma seita de autoaperfeiçoamento espiritual, combinando elementos de budismo, hinduísmo e profecias apocalípticas. Atraindo seguidores com promessas de iluminação, habilidades sobrenaturais e a preparação para o fim do mundo, à medida que crescia, Aum Shinrikyo se transformou em uma organização altamente centralizada e secreta, com Asahara exercendo controle sobre os membros. O culto de Aum Shinrikyo tornou-se ínfame na década de 1990, por sua escalada em direção à violência. Asahara e seus seguidores acreditavam que o apocalipse iminente poderia ser acelerado por meios próprios, incluindo ataques contra a sociedade, e começaram a desenvolver armas químicas e biológicas. O episódio mais notório ocorreu em 1995, quando membros do grupo lançaram um gás sarin no metrô de Tóquio, tirando lamentavelmente a vida de 12 pessoas e ferindo milhares, além de espalhar o pânico nacional. Além disso, a seita esteve envolvida em silenciamento de ex-membros e jornalistas.
sequestros, além de tentativas de criar laboratórios para a produção de substâncias tóxicas, refletindo uma interpretação distorcida de ensinamentos religiosos e proféticos, com objetivos apocalípticos e de dominação social. A teologia de Aum Shinrikyo misturava ensinamentos espirituais com visões de poder, controle e destruição. A Sahara se autoproclamava a reencarnação de figuras espirituais, incluindo Cristo e Buda, e ensinava que apenas ele poderia guiar seus seguidores à salvação no caos que se aproximava, pregando que os fins apocalípticos justificavam meios extremos. Após os ataques de 95, o governo japonês reprimiu a seita com rigor, prendendo a Sahara e centenas de seguidores. Shoko Asahara foi condenado à pena capital e executado em 2018, enquanto Aum Shinrikyo foi parcialmente dissolvida e reorganizada sob novos nomes, mas permanece sob monitoramento das autoridades. O caso da seita é um exemplo extremo de culto apocalíptico moderno, demonstrando como combinações de carisma, doutrina religiosa, isolamento e fanatismo podem gerar violência em escala social significativa. O culto de Charles Manson, conhecido popularmente como a família Manson, foi um culto centrado em torno do carismático e manipulador Charles Manson. O grupo não era uma religião formal, mas funcionava como uma seita altamente controladora, com Manson assumindo o papel de líder e figura messiânica. Ele misturava ensinamentos distorcidos de cristianismo, filosofia apocalíptica, movimento hippie e interpretações pessoais da cultura pop, principalmente das músicas dos Beatles, para convencer seus seguidores de que a sociedade estava condenada e que apenas ele poderia guiá-los à sobrevivência e à salvação espiritual. Os membros, assim como nos últimos tópicos, também viviam em comunidades fechadas, onde eram submetidos a uma doutrina diária, trabalho intenso, privação de sono e muitas vezes abuso de drogas. Ele ensinava que os membros deveriam abandonar suas famílias, identidade passada e valores sociais, colocando a seita acima de qualquer vínculo externo. A filosofia de Manson incluía a ideia de uma iminente guerra racial, que ele chamou de Helter Skelter, termo retirado também de uma música dos Beatles, que justificaria atos de violência como meio de desencadear o apocalipse e fortalecer seu grupo. Em 1969, a família Manson cometeu uma série de crimes brutais, sendo mais conhecidos os de Sharon Tate e outras 5 pessoas em Los Angeles. Sharon Tate era uma atriz em ascensão e esposa do diretor Roman Polanski. Ela estava grávida de 8 meses quando foi brutalmente silenciada, junto com 4 outras pessoas em sua residência em Los Angeles. O crime foi planejado e executado por membros da seita de Manson, seguindo ordens diretas do líder. Os perpetradores invadiram a casa à noite e tiraram a vida das vítimas com extrema violência. Deixaram mensagens brutais escritas, simbolizando um suposto ataque racial que, segundo Manson, desencadearia o caos social. O crime chocou os Estados Unidos e marcou a cultura popular como um dos mais brutais da década de 60, expondo o grau de manipulação e controle psicológico de que Manson exercia sobre seus seguidores. Esse crime também foi o ponto de partida para a investigação que culminou na prisão e condenação de Manson e de vários membros de sua seita. Embora Manson não tenha cometido diretamente os falecimentos, ele foi considerado responsável por ser mandante dos crimes. E após intensa investigação policial, Manson e vários de seus seguidores foram presos, julgados e condenados à prisão perpétua, marcando o fim de sua influência direta, mas perpetuando sua notoriedade na cultura popular. Charles Manson faleceu apenas em 2017. O Templo do Povo foi um culto fundado por Jim Jones, responsável por ser um dos episódios mais chocantes da história moderna envolvendo seitas. Jones fundou o Templo do Povo nos anos 50, inicialmente como uma mensagem de igualdade racial e justiça social, atraindo seguidores com promessas de uma comunidade utópica onde a integração, o amor e a solidariedade eram exaltados. Ele combinava elementos do cristianismo, socialismo e espiritualidade em seus discursos, criando uma aura de carisma e autoridade que conquistava indivíduos em busca de propósito, pertencimento e transformação pessoal. À medida que o grupo crescia, a fachada utópica começou a revelar uma realidade sombria. Jones se tornava cada vez mais controlador e paranoico, impondo regras rígidas, vigilância constante e manipulação psicológica intensa. Em 77, Jones e aproximadamente 1.000 seguidores mudaram-se para Jonestown, uma comunidade isolada na Guiana.
onde ele consolidou ainda mais seu poder. Lá, os membros viviam sob uma rotina severa, trabalhavam em projetos coletivos, participavam de reuniões e cerimônias controladas, e eram constantemente lembrados da ameaça de um mundo externo hostil e que só podia ser enfrentado por sua lealdade ao templo do povo. Jones cultivava uma ideologia apocalíptica, afirmando que o mundo estava prestes a colapsar em guerras e caos, e que somente através da obediência a ele e à comunidade os seguidores poderiam sobreviver. A pressão psicológica era intensa. Dúvidas, insubordinação ou tentativas de escapar eram severamente punidas, e a coerção emocional levava muitos a se entregar completamente ao culto. Jones também manipulava crenças religiosas e espirituais para justificar comportamentos extremos, ensinando que o sofrimento poderia ser usado como purificação e que a violência contra inimigos reais ou imaginários era necessária para proteger o grupo. O controle sobre os membros envolvia até mesmo a vigilância de relacionamentos íntimos e familiares, assegurando que ninguém tivesse contato com o mundo exterior sem supervisão. Crianças cresciam imersas na doutrina, aprendendo desde cedo a aceitar a autoridade de Jones e internalizar suas crenças apocalípticas como verdades inquestionáveis. O episódio final dessa tragédia ocorreu em 18 de novembro de 1978. Após uma visita do congressista americano Leo Ryan à comunidade, que havia vindo investigar denúncias de abusos e alegações de sequestro de membros, durante a visita, Ryan e parte de sua delegação foram silenciados por membros do culto ao tentarem deixar Jonestown. Sabendo que dessa forma a CIA agiria para destruir Jonestown, Jones ordenou que os seguidores ingerissem uma bebida envenenada com cinto, levando a um churrascamento coletivo que resultou no falecimento de 918 pessoas, incluindo crianças e idosos, além do próprio Jones, que também foi encontrado falecido. O caso de Jonestown permanece como um dos maiores desastres relacionados a cultos da história moderna, exemplificando os perigos do carisma extremo, da manipulação psicológica e do fanatismo religioso, deixando um legado sombrio sobre os efeitos devastadores de líderes que exploram a fé e a vulnerabilidade humana. E esse foi o vídeo, amigos. Espero de coração que vocês tenham gostado aí. Deu um trabalho para fazer, mas acho que o resultado foi muito interessante, foi muito legal. E como eu falei, espero que vocês tenham gostado dele, tenha sido engrandecedor para vocês, que tenham aprendido sobre religiões novas, que é um tema que eu gosto muito e que quero fazer mais aqui no canal. Claro, até por isso eu vou dizer isso, né, que não deu para incluir todas as religiões no vídeo. Então, se vocês gostariam de uma parte 2 no futuro, já deixem aí nos comentários aí que vou considerar fazer, porque foi realmente muito divertido fazer esse, então seria legal fazer uma parte 2. E se chegaram até aqui, claro, deixem um like, se inscrevam no canal, não custa nada e vocês vão estar me ajudando muito. Além disso, entre no meu outro canal, no canal de React lá, caso seja sua primeira vez nesse canal, ou primeira vez me conhecendo, né, que tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que meus reacts são divertidos, então... E tem vários e vários reacts de icebergs, então entre lá que... Acho que vai ser legal, mano, acho que vai ser legal. E também, entre no nosso servidor do Discord, tá bom? Entre lá na nossa comunidade, que é uma comunidade muito bacana, mano, que vai estar cheio de pessoas muito interessantes e de alto nível de inteligência, então... então esteja preparado para o que vai enfrentar. Enfim, um salve, inclusive, para todos os membros aí do nosso servidor do Discord, o Vechan aí. Um grande abraço para vocês aqui no fim do vídeo também. Vocês me apoiando são o que fazem essas coisas possíveis. E no mais é isso. Aguardem o próximo vídeo que logo vai sair. Já tô começando... Quando vocês estão vendo esse vídeo, eu já tô trabalhando no próximo. E muito obrigado por tudo. Que independente do Deus que você siga, ele te abençoe. E enfim, tamo junto. É nóis.